Exame de 2008, primeira fase. Esta é a questão número 6 da segunda parte. É uma pergunta de funções em que temos que estudar a monotonia e extremos e depois estudar o teorema de Bolzano. Vamos então ver cada uma delas em separado. Esta é uma pergunta para fazer analiticamente. A máquina pode ser utilizada para cálculos intermédios, portanto, mas é para fazer então tudo analiticamente. Então temos uma função h, temos o domínio de menos 1 a mais infinito, definida por h de x igual a 4 menos x mais ln de x mais 1. Estuda a função h quanto à monotonia no seu domínio. Bom, há uma coisa que devemos ter bem presente. Estudar a monotonia extremos de uma função é derivada, zeros, tabela. Tal como para estudar as concavidades e pontos de inflexão, será segunda derivada, zeros da segunda derivada, tabela. As tabelas, estou a falar da tabela de monotonia extremos ou da tabela de concavidades e pontos de inflexão. Bom, neste caso, é a tabela de monotonia extremos que nós queremos, vamos seguir a lógica, derivada, zeros, tabela. A derivada é que nos dá o estudo da monotonia, existe, é claro que, eu não vou agora explicar isso aqui de raiz, mas terão no módulo 3, na introdução às derivadas, uma percepção melhor porque é que isso acontece, não é? Porque é que a derivada nos dá a monotonia de uma função. Porque a derivada é igual ao declive da reta tangente à função num ponto e, portanto, a partir dessa definição nós conseguimos perceber que, consoante o sinal da derivada, consoante as retas tangentes sejam positivas, zero ou negativas, nós conseguimos perceber que a função cresce, decresce ou tem o máximo ou o mínimo, ok? Bom, vamos então fazer derivada de h de x, vamos aqui à função 4 menos x mais ln de x mais 1. Para fazer a derivada vão ao formulário, estão lá as fórmulas todas, é o que eu vou fazer agora, ok? Vou aplicar as fórmulas que estão no formulário. Portanto, fica 4 derivada menos x derivada mais ln de x mais 1 derivada. Eu nem sei bem se esta fórmula lá estará, eu penso que sim, mas se não estiver, o que estamos aqui a fazer é... geralmente no formulário está com os e v's, né? Então eu vou colocar também assim com essa notação. U mais v derivada é igual a u derivada mais v derivada, ok? Foi o que eu apliquei aqui. Agora, a derivada de uma constante dá 0. A derivada de x dá 1, como está aqui o menos atrás, vai ficar menos 1, ok? Portanto, 0 menos 1 dá menos 1, mais... E a derivada do logaritmo, do ln, no caso, fica a derivada do que está dentro do logaritmo a dividir pelo que está dentro do logaritmo, ok? E vamos, enquanto temos derivadas na expressão, vamos derivando, ok? O menos 1 já não tem nada, fica menos 1. Ainda temos que derivar aqui então esta parte, ficaria a derivada de x mais derivada de 1. A derivada de 1 dá 0, portanto, e a derivada de x dá 1, ficamos só com 1, ok? Volto a repetir, porque às vezes podem existir aqui dúvidas. A derivada de x mais 1 dá 1. Porquê? Porque a derivada de x dá 1, mais a derivada de 1 dá 0, portanto 1 mais 0 dá 1. O que podemos fazer agora aqui é esta expressão, só para a tornar mais simples, porque a derivada já está feita aqui. Poderemos é apenas igualar denominadores, portanto multiplicar aqui por x mais 1, e fica menos 1 vezes x mais 1 sobre x mais 1, vou ainda simplificar ali os parênteses, e ficamos com menos x menos 1 mais 1 sobre x mais 1, ou seja, menos x sobre x mais 1. E está feita então a derivada. Temos aqui a nossa derivada terminada e simplificada. Vamos fazer os zeros da derivada, o caminho é sempre este, derivada igual a 0. Vamos então aqui igualar a 0 para calcular os zeros da derivada. Igual a 0 e ficamos então menos x igual a 0 e o denominador diferente de 0, que é uma questão de domínio, não é? O que está em cima igual a 0 e o que está em baixo diferente de 0. É assim que se resolvem equações igual a 0 com frações. Ficamos então com x igual a 0 e x diferente de menos 1. Este é o nosso domínio, o menos 1 já não pertence ao domínio, portanto não há problema. Vamos então à tabela para depois termos a monotonia extremos. A tabela tem sempre este aspecto. Sempre, ok? Duas linhas. Na primeira linha temos a derivada. Na segunda linha temos a função. E uma coisa que devemos estar atentos é ao domínio da nossa tabela. Ou seja, a nossa tabela começa onde e acaba onde. Bom, isto tem a ver com o domínio da função. Vai de menos 1 a mais infinito. Já agora dou aqui uma dica. O menos 1 não pertence, não é? Se não pertence,
eu posso colocá-lo aqui em cima desta linha, porque a função não vai assumir valores aqui no menos 1. Se pertencesse, se fosse aqui fechado, eu colocava o menos 1 aqui e colocava uma coluna para o menos 1, ok? E ia ver os valores do menos 1 na derivada e na função. Como não pertence, eu posso colocar aqui em cima deste tracinho e nem sequer preciso estar a colocar aqui sem significados, fica assim arrumada a casa. Agora, tenho que colocar aqui no meio os zeros que obtive da derivada, que neste caso foi aqui só o 0, então coloco o 0 aqui no meio. Poderíamos ter mais, ok? Mas pronto, deu só o 0. Quer dizer que a derivada é 0 aqui. Atenção que este 0 não tem a ver com este. Aqui deu 0, portanto calhou, não é? Poderia dar x igual a 5 e colocava aqui um 5 e a derivada aqui era 0, ok? Porque eu calculei os zeros da derivada. Agora, temos que ver o sinal da derivada, portanto aqui atrás do 0, entre o menos 1 e o 0, se a derivada é positiva ou negativa. Então vamos olhar aqui para a nossa função derivada. Poderemos sempre fazer uma coisa que resulta sempre, substituir por um valor aqui neste espaço entre o menos 1 e o 0 pode ser, por exemplo, o menos 0,5. Vamos aqui colocar menos 0,5 no lugar do x, na derivada, portanto, e aqui em baixo dá positivo, não é? Menos 0,5 mais 1 dá positivo. Se colocar aqui o menos no 0,5, ou o menos que está atrás, também fica positivo. Positivo com positivo dá positivo, dá mais. Se substituir por um número aqui à frente do 0, pode ser o 1, por exemplo. 1 mais 1 dá 2 aqui em baixo. Em cima ficamos com menos 1. Menos 1 sobre 2 dá menos 1 meio, dá negativo. Isto quer dizer que a função cresce e decresce a seguir, ok? Então terá aqui um máximo. Tem aqui um máximo, ok? O máximo da função, atenção, que não é o 0, ok? O máximo será o h de 0. Portanto, a função, estes são os valores de x aqui em cima. A função tem um máximo para x igual a 0. Vamos já calcular. Então, dando a resposta, vamos responder à monotonia, porque nos pedem isso. Então dizemos assim, h de x é crescente, ou cresce, é crescente em, e vamos indicar o intervalo de menos 1, aberto, até 0, e no 0, fechado. H de x decresce, ou é decrescente em, e agora vamos colocar de 0, também fechado aqui, ok? De 0 a mais infinito. Portanto, e a função está respondida à monotonia. Vamos agora ver os extremos. Então o que é que nós sabemos? Que h de 0, e vamos calcular o h de 0, não vamos à derivada, ok? O h de 0 é na função. Vamos calcular o h de 0 na função, e não é o h' de 0, ok? É o h de 0. Substituímos então aqui o x por 0 e vemos o que é que vai dar. Ora, 4 menos 0 dá 4, mais ln de 1, ln de 1 dá 0, 4 mais 0 dá 4, ok? Então, o 4 é máximo de f de x, ok? De h de x, ok? É máximo de h de x. Aqui, portanto, olhamos bem para a questão, indica os intervalos de monotonia e, se existir algum extremo relativo, determine-o. Portanto, temos então aqui um extremo relativo, que é o máximo, e está determinado, que é o 4, ok? h de 0 igual a 4 é máximo de h de x. Neste caso não está a pedir o maximizante, mas também o temos aqui indicado, ok? 0 será o maximizante. E pronto, está assim respondida a questão. Então, até uma próxima... não, falta a 6.2, peço desculpa que falta a 6.2. Ora, então temos seja h a função do mínimo menos 1 a mais infinito, definida por... Justifica aplicando o teorema de Bolzano que a função h tem pelo menos um zero no intervalo. A pergunta também está direta, é o teorema de Bolzano, tá? Bom, o que é que temos que fazer para aplicar o teorema de Bolzano? 3 coisas sempre, ok? E isso quer seja o teorema, quer seja o corolário. Aliás, neste caso até será o corolário, que é pelo menos um zero. Atenção que o corolário é o próprio teorema, não é? Um corolário de uma coisa é uma situação particular dessa coisa, ok? Vamos então aplicar o corolário. Volto a referir então módulo 2, teorema de Bolzano. A seguir à continuidade tem o teorema de Bolzano muito bem explicadinho, ok? Quem tiver dúvidas aqui no teorema de Bolzano no corolário, é ver essas aulas que fica logo esclarecido. Então vamos ver, a primeira coisa a dizer no teorema de Bolzano, temos que garantir que a função é contínua naquele intervalo, ok? Porque se sabem o que é o teorema de Bolzano, sabem também que ele só se pode aplicar a funções contínuas, ok? Portanto, se a função não for contínua, não poderemos falar em teorema de Bolzano. E por isso temos que garantir se a função é contínua ou não, no intervalo fechado.
Então isto tem sempre que ser dito, ok? Isto vale pontos. H de x é contínua em 5, 6, porque é a soma, estamos a ver aqui em cima, não é? E diferença, podemos dizer também diferença, se bem que uma soma também é uma diferença, é a soma e diferença de funções contínuas, ok? De funções contínuas. As funções 4, a função x e a função ln x mais 1 são contínuas porque nós conhecemos os seus gráficos, ok? Poderemos invocar que elas são contínuas e sem grandes justificações. É a soma e diferença de funções contínuas, ok? É então a função, podemos escrever aqui dentro de parênteses, função constante, que é o 4, polinomial, que é o x, polinomial é contínua em R, qualquer função polinomial é contínua em R, ok? Logo também é contínua em 5, 6, e a logarítmica também é contínua no seu domínio, logarítmica, ok? Portanto, a função h de x é contínua, ponto final, está dito, isto vale pontos. Depois temos sempre que calcular a imagem dos extremos do nosso intervalo, portanto, não é 0 aqui, ok? É o 5 e o 6, portanto temos que calcular o h de 5 e o h de 6. Já vamos ver o que é que vamos fazer com eles. Isto tem sempre que ser calculado, sempre, quer seja o teorema ou o corolário. Então vamos fazer 4 menos 5 mais ln de 5 mais 1, que vai dar 4 menos 5 mais ln de 6, ou seja, 4 menos 5 dá menos 1 mais ln de 6, agora vamos fazer aqui na calculadora, ok? Fica então menos 1 mais ln de 6, que vai dar 0,79 aproximadamente, ok? Também não interessa muito o valor, interessa é o sinal. H de 6, 4 menos 6 mais ln de 6 mais 1, fica então 4 menos 6 dá menos 2, já agora vai ficar ali igual ao de cima, ln de 7, portanto menos 2 mais ln de 7, e isto vai dar aproximadamente, vamos aqui à máquina, menos 2 mais ln de 7 dá menos 0,05, também aproximadamente, menos 0,05. Bom, o que é que nos interessa aqui? E agora só para perceberem, o que eu aconselho é, sempre que fizerem o teorema de Bolzano ou o corolário, depois no fim façam assim um pequeno desenho que ajuda logo a perceber e a tirar a conclusão. Nós estamos no intervalo de 5 a 6 e o h de 5 deu-me 0,79, aqui positivo, ou seja, a função passa neste ponto, e o de 6 deu-me menos 0,05, a função passa neste ponto. Ora, se a função é contínua, ela tem que ir deste ponto a este sem ter interrupções. Então tem que passar pelo menos uma vez aqui no eixo do x, não é? Até pode passar muitas, mas pelo menos uma vez tem que passar. Logo temos a certeza que a função tem ali pelo menos um zero, ok? Ou seja, agora vamos tirar essa conclusão. Como é que nós temos então a certeza que um ponto está em cima e outro está em baixo? É se um é positivo e outro é negativo. Então, isso poderemos ver desta forma. Como h de 5 vezes h de 6 dá menor do que 0, isso quer dizer que um deles é positivo e o outro sinal é negativo, só quando temos a multiplicação de positivo com negativo é que dá negativo, logo, pelo teorema de Bolzano, ou corolário do teorema de Bolzano, também podem dizer, h de x tem pelo menos um zero em 5, 6, ok? Tem pelo menos um zero em 5, 6, ok? E está então demonstrado, são estes 3 pontos que são obrigatórios. No caso de nós não queremos provar que tem pelo menos um zero, mas que uma determinada equação tem pelo menos uma solução, é na mesma o teorema de Bolzano, o que temos que provar, vamos supor agora, já portanto fora deste exercício, o exercício está respondido,
que em vez de queremos provar que a função h tem pelo menos um zero, queria provar que h de x igual a 5 tinha pelo menos uma solução. Mas isso já seria com outros valores, ok? No outro intervalo ou qualquer coisa. O que eu tinha que ver era se o meu 5 estava no meio destes dois valores que me davam aqui, ok? Eu não vou agora fazer. Atenção que os valores seriam outros. Imagina que aqui dava 2 e ali dava 7. Como o 5 estava lá no meio, então, pelo teorema de Bolzano, h de x igual a 5 tinha pelo menos uma solução. Mas isto está explicado ao pormenor, então, no módulo 2, na aula do teorema de Bolzano, ok? Então, até uma próxima.